Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aproveitar um tempinho para falar um pouquinho sobre a questão do esperar, né? Como que a gente ensina a criança a esperar, como que a gente pode fazer isso no dia a dia, né? Que na semana passada eu tive uma conversa com o pai sobre isso, sobre coisas que eu tinha pensado no dia anterior, que eu vejo como que hoje a gente realmente não ensina a criança a esperar, mas a gente reclama muito que ela não espera, né? Então, vamos pensar como que isso acontece, quando a gente pensa, por que que antes a gente aprendia a esperar? Como que a gente aprendeu a esperar? Você, mãe, avó, né? Como que nós aprendemos a esperar no passado? Muitas das vezes, né, por mais que antigamente a gente também usasse a televisão, nós tínhamos que esperar a propaganda acabar, nós tínhamos que esperar o horário de um programa, nós tínhamos que esperar o dia que o filme iria passar, né? Esses são alguns exemplos simples de quantas vezes a gente precisava esperar. Entre outras coisas, a gente precisava esperar o ônibus, né? A gente precisava esperar de tudo. E aquilo acontecia de forma muito natural no nosso dia a dia, porque não tinha outra opção. Eu tenho que esperar o ônibus passar para eu poder sair, eu tenho que esperar o horário do filme para eu poder assistir, eu não tenho outra opção. Então, à medida que a gente foi evoluindo, principalmente com a tecnologia, nós adultos paramos de esperar, né? Eu falo, hoje a gente quer ver um filme, a gente vai lá na Netflix, a gente coloca o filme. Eu quero assistir alguma coisa, eu posso procurar no YouTube, eu não preciso esperar. E ainda tem aí a função do YouTube de pular o anúncio, eu não preciso esperar uma propaganda, igual antigamente a gente esperava o intervalo de uma novela, de um filme, né? Eu não preciso mais esperar. Eu simplesmente posso pular esse momento. Então, à medida que a tecnologia evoluiu, nós adultos ficamos muito mais ansiosos com aquele momento de espera, né? A gente não quer esperar mais nada. Vamos pular tudo que a gente puder, vamos colocar tudo na hora que a gente quiser. Muito mais gente hoje tem acesso a carro, né? Ou o Uber, que facilitou também muito a locomoção, porque acaba sendo um valor mais barato, então a gente não precisa tanto pegar ônibus, então a gente não precisa tanto esperar um ônibus. Então, tudo isso fez com que nós adultos, primeiramente, parássemos de esperar. Então a gente não tem tantos momentos de espera no nosso dia a dia. Com isso, a gente passa isso para as nossas crianças, né? E eu falo que eu pensei isso na semana passada, eu tava vendo TV com o Ícaro e o Ícaro começou: pula, mamãe, pula, pula, pra eu pular na TV, porque quando ele fica com o celular, ele mesmo pula anúncio. Eu falei, não, a gente não vai pular, agora a gente vai começar a esperar, né? Porque a gente passa isso pra criança, de que ela não precisa esperar nada. E aí, quando a gente vê a criança que quer comer alguma coisa, ela quer pegar alguma coisa, ela nunca consegue esperar para ter acesso àquilo, porque a gente acostuma nesses momentos de televisão, que hoje em dia são muitos, né? A ela não precisar esperar. Então, isso influencia muito porque a nossa maneira de fazer as coisas, a gente não tem paciência de esperar, a gente não precisa esperar muitas coisas e a gente passa para a criança isso. Então ela cresce com essa ideia de que ela nunca precisa esperar nada. Então quando chega um momento em que a criança vai ficando maior e ela fica muito impaciente porque ela quer tudo na hora, seja TV, seja comida, seja ir para algum lugar, e a gente adulto começa a ficar nervoso. Por que a criança não sabe esperar? Eu esperava. Ele tem que aprender a esperar. Essa criança tem que saber que agora é hora de esperar. Mas a gente não ensina isso no dia a dia, a gente não passa isso para elas, a gente não espera nada, né? Então é muito importante a gente pensar nisso antes de ensinar, de pensar e ensinar a criança a esperar, da gente aprender a esperar novamente, porque a gente desaprendeu. E eu falo por mim também, a gente desaprendeu a ter que esperar tantas coisas, né? E é um momento muitas vezes difícil pra gente ter que esperar algo, porque é tudo tão imediato hoje que fica difícil. Então é um ponto pra gente pensar, né? O quanto que você espera no seu dia a dia, o quanto que você mostra pra criança que você está esperando. Pra gente começar a ensinar a criança a esperar, que seja receber alguma coisa, que seja ligar a televisão, eu sempre falo pra gente começar com poucos segundos, né? De preferência com suporte visual, que seja contando nos dedos, que seja um cronômetro, se tiver um bem visual, pra gente mostrar pra criança. Vamos começar com 5 segundos, pra pegar uma pipoca. A pipoca vai estar na minha mão e eu vou falar com ela, vamos contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, você esperou, vamos pegar a pipoca. E a gente vai aumentando esse tempo com a criança, vamos contando cada vez mais, né, de acordo com a aceitação da criança. Por quê? Se eu começar no primeiro dia, vamos contar até 60, né? Vamos contar 1 minuto. A criança não vai aguentar, então aquilo vai gerar um estresse. Aí a gente vai pensar, eu não posso entregar para ela chorando, né? E fica toda aquela coisa. Então é muito difícil a gente pensar que a criança tem que simplesmente esperar um tempo grande, sendo que a gente pode ir aumentando isso aos pouquinhos, né? A partir do momento que ela entender que aquele tempinho é rápido, que ele passa rápido, e a gente vai aumentando aquilo com ela. Eu sempre falo que se a criança começar a ficar nervosa, vamos supor, a gente aumentou, a gente estava em 15 segundos, a gente vai para 20 segundos.
mas naqueles 15 a 20 ali foi difícil para a criança. Então ela começou a chorar. O que a gente vai fazer? Acelerar essa contagem. 16, 17, 18, 19, 20. Pronto! Você esperou, você conseguiu. E aí continua mais uns dias com 15, ou vai pro 16, pro 17, vai aos pouquinhos. Sempre respeitando o tempo da criança. Isso pode ser feito várias vezes no dia a dia, né? Isso pode ser feito com tudo que a criança pede, com tudo que a criança precisa, que ela demonstra que quer em algum momento que a gente vai entregar. E a gente começa a contar esses segundinhos com ela para ir ensinando ela a esperar esse tempinho. E obviamente, né, reforçar muito a palavra dela, esperar, nós estamos esperando, nós vamos esperar, você esperou, isso é muito bom pra gente, para que ela possa entender em outros ambientes, quando acontecer a mesma coisa, que ela pode precisar esperar, que seja numa fila, que seja para entrar numa terapia, né? A criança entender aquele esperar é um tempo que vai acabar para iniciar outra atividade, né? Para ela entender que esse tempo acaba, né? Que não é uma coisa ali eterna. Espero que esse vídeo ajude vocês um pouquinho. Se tiver alguma outra sugestão, pode deixar aqui embaixo. Obrigada. Tchau, tchau.